Então, com 17, eu não sabia nem como marcar o treino. Não tinha parâmetro nenhum. Então, tu começou a treinar com 18, 19. Porque se não botou no Strava, não existe o treino. Nunca ouviu essa? Sim. E você treinava quantas horas por dia? Aliás, você treinava quantos dias? Nessa época, lá atrás, a gente ainda vai chegar na equipe Henrique Avancini. A gente tem muito para falar, mas eu ainda estou curioso lá atrás. Lá nesse teu início, você treinava quantas horas por dia? Sabe por que eu estou te perguntando isso? E já tem uma pergunta aqui no chat, a Desafio Ana Mel, perguntando qual é a maior dificuldade para eu conseguir chegar a ser um atleta profissional. A gente pode responder depois melhor essa pergunta, mas eu acho que o primeiro passo é o treino. Sim. Depois tem um monte de dificuldade, mas o primeiro deles é o treino. E aí eu queria saber, como é que era a tua rotina de treino lá atrás? Com esse seu amigo aí já, nessa fase. Sim. Eu não tinha muita rotina, não. Era mais pedais com os amigos. Eu não fazia nenhum treino técnico ainda, nenhum treino de resistência, de explosão. Era mais pegar a bicicleta e curtir. Você não tinha planilha? Você não tinha planilha, não tinha treinador. Mas você treinava todo dia? Não. Eu fui fazer Strava com 18, 19 anos só também. Então, com 17, eu não sabia nem como marcar o treino. Não tinha parâmetro nenhum. Então, tu começou a treinar com 18, 19. Porque se não botou no Strava, não existe o treino. Nunca ouviu essa? Não, mas olha só. Mas, pô, não vem falar que você... Tem um monte de gente que senta aqui e fala assim, não treinava não. Aí eu fui fazer uma prova, peguei o primeiro lugar. Não é? Pode parar. Treinava quantas vezes por semana, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Acredito que umas 4 a 5 vezes por semana. Quase todo dia. Quase todo dia. E quantas horas? As horas era bem pouquinho por dia. Eu fazia, no máximo, 1h30, 2 horas com o pessoal, sabe? Então eram treinos mais leves, não tinha nenhuma potência, não tinha nada. Eu errei só a época. É o que eu faço. Treino 4 a 5 vezes no máximo por semana. 1h30 no máximo por dia. Aí, só errei, fico em último lugar. Só errei. Eu não tenho 17 anos, tenho 25. Aí você treinava mais ou menos e estava tendo resultado maneiro. Com 17, 18 anos eu ainda não competia. Com 19 eu comecei a correr algumas provas, mas eu tomava muito na cabeça. E foi com 19 que eu voltei a treinar com esse amigo meu. Então, ainda eram pequenos treinos, sem intensidade nenhuma, mas eu tinha uma referência de alguém, sabe? Tu meio que seguiu o que ele fazia. Sim, eu segui o que ele fazia. E ele tinha bastante conhecimento de técnica, né? Ele também fez parte do projeto. Então, treinou muito com o Cocuzi. Ele virou tipo um coach, assim, um treinador. Quase um coach, sim. De uma certa forma, uma pessoa que você também mirava... Sim, exatamente. Seguir, só que estava mais perto de você do que o Cocuzi, talvez, nessa visão. E começou... Aí você ia nas provas com ele. Você falou, né? Aproveitava, ia nas provas. E os resultados? Eram bem medianos ainda, sim. Tinham poucas meninas na época também, então eu não tinha aquele parâmetro de prova muito grande. Pra mim, tava longe ainda de competir com a elite. 19 anos é já o finalzinho de junho, comecinho de sub-23. Então, pra mim, ainda era um degrau muito grande que eu talvez não conseguiria alcançar. Mas ali, entre o início da sub-23, já fazia alguns resultados medianos. Talvez por ter poucas meninas também na época. E até aí, menor pretensão de ser atleta profissional. Não. Não mesmo? Não, eu gostava bastante das competições e tudo, mas talvez profissional, eu achava muito difícil os perrengues que a gente passava na prova, sabe? Com pouca estrutura, ter que pegar rolo emprestado, aí talvez se eu não tivesse conseguido, eu não teria ido por esse caminho. Tá. Eu posso afirmar que você já queria ser profissional, mas imaginava que não conseguiria? Sim. Talvez estivesse faltando um pouco de autoconfiança. Sim. Mas a vontade já existia. Eu queria saber quando que surge essa vontade. É isso que eu queria saber.
Entendeu? Porque essa vontade é óbvia. Eu entendo quando você fala assim, não, a coisa aconteceu. Não é da noite pro dia, né? Você dorme, amanhã você acorda e fala, pronto, agora você é atleta profissional. Né? Ela vem, a mosquinha vem te picando de pouquinho em pouquinho e você vai crescendo essa ideia. Quando mais ou menos que ela surgiu, você acha? Você lembra assim? Com quantos anos? Acredito que seja no meu primeiro ano de sub-23, mais ou menos. Eu tinha o apoio dessa loja. Da loja. E eles conseguiram... na verdade, foi 2 lojas. No começo do ano, eu ainda era um pouco insegura com competições e tudo. Na segunda metade do ano, eu tive apoio de outra loja, que é um pouquinho mais de bicicleta. Então, eu já conseguia ter mais um parâmetro de equipamentos e tudo, mecânica. E eles conseguiam me levar para a loja com mais estrutura. Tinha uma vanzinha, barraca e tudo, então eu conseguia ter mais estrutura dentro da prova. Para não ficar naquela bateção de lata, de pegar sol 2 horas até a hora da largada e depois ficar de bretelle o dia todo suado até a hora do pódio. Então, talvez por um pouco de facilidade que eu tenha nas pistas, já por fazer parte do projeto, eu fui pegando mais gosto pela competição profissional. E foi mais ou menos então nessa época? Mais ou menos nessa época. E agora, foi nessa época também que... Desculpa interromper. Não, você que manda aqui, fala. Foi mais ou menos nessa época também que, nessa segunda loja que me apoiou, que eu comecei a ter resultados melhores, que foi quando o time começou a entrar em contato comigo. Não, então, é o que eu ia te perguntar mais ou menos. Nessa época, talvez não tenha surgido a ideia de que, poxa, eu poderia ser profissional. Talvez tenha surgido, aumentado a tua autoconfiança, não? De você começar a falar pra si mesmo assim, pô, acho que dá, hein? Sim, eu acredito que sim. Acho que eu tenho jeito pra esse negócio. Demorou um pouquinho, mas acredito que foi nessa época, assim, que tenha surgido a autoconfiança. Eu comecei a treinar mais com esse amigo meu, então eu ainda era muito ruim de técnica, mas eu tinha ali um parâmetro de XCO, e eu conseguia aplicar isso nas pistas com um pouquinho mais de confiança do que antes. Já que você falou a palavra XCO, me explica uma coisa. Da onde vem a ideia de fazer o XCO? Do projeto. Porque do projeto, porque o concurso já fazia o XCO. Sim. É porque, assim, a gente tem o XCM, mas eu vejo que o XCM é uma prova que, no final das contas, fica muito mais pro lado amador. Quando a pessoa se profissionaliza, ela meio que vai pro XCO, né? Sei lá, eu não tenho muito tempo. Eu não sou aquela enciclopédia do mountain bike, pra te falar a verdade. Tô longe disso. Mas, pelo que eu acompanho do mountain bike, eu vejo isso. A gente vê muita prova de maratona. A gente tem o Henrique Avancini bicampeão mundial de maratona. Mas quando a gente vai ver os atletas profissionais no Brasil, a gente vê a maioria indo para o XCO. E aí eu queria saber, assim, da onde que vem essa vontade? É porque o XCO é o caminho meio mais óbvio atual para um profissional ir? É vontade, é porque gosta mais do XCO? Você entendeu? Aí no teu caso é influência, né? No meu caso é mais influência. A gente chegou a correr poucas provas de XCM, eu tinha bastante dificuldade com esses treinos mais longos. A gente fazia bastante treino também de maratona. Se água também com vontade. Obrigada. Quer que eu te sirva? Não, obrigada. Não? Sério? Tem uma garrafinha também. Então tá. Mas pode continuar, desculpa. Você tinha muita dificuldade no XCM. Eu treinos tinha mais longos que você falou? Sim. Treinos... No projeto a gente fazia bastante treino atrás da moto, né? Que é o pai do Cocuzzi mandava a gente socar a moto e a gente ia atrás da moto e quem chegasse lá primeiro aí ganhava, sei lá, um doce. E aí a gente fazia bastante. Quantos km assim atrás da moto? Só pra eu entender. Na época, não sei mais ou menos. Não tinha parâmetro nenhum. A gente só seguia o que eles falavam e já era. E essas provas, quando você vem desde criança, você tá no projeto e tal, papapá, e parou aquele tempinho que você ficou com a sua mãe e voltou. Era XCM ou já era XCO que você competia? Já era XCO. Sempre XCO? Não sempre. A gente correu algumas provas de XCM, mas era, na maioria, XCO. Você sempre curtiu mesmo mais, né, o XCO? Sempre curti mais XCO. Você tem vontade de fazer algumas provas específicas de XCM atualmente?
Ah, eu tenho, mas eu tenho ainda um pouquinho de receio dessa parte da autoconfiança. Acredito que é uma coisa que no começo eu não tinha nenhuma e agora eu tô conseguindo construir uma, então ainda é um processo bem devagar, mas eu quero competir em alguma sim. E você... Alguém começou a resolver fazer barulho falando. Você... perdi até o que eu ia perguntar. A gente tá fazendo a prova, falando de prova de XCM. Aí